Olá, este é mais um vídeo da série Poder Pessoal e nós estamos falando de autossabotagem. Pode ser que até os vídeos anteriores você tenha achado muito teórico, mas agora você vai amar, porque o ser humano gosta daquilo que diz respeito a ele mesmo, gosta de falar do que ele se encontra, né? Do que ele se vê. Eu vou falar nesse vídeo alguns tipos de autossabotagem. E eu gostaria que você ouvisse não pensando nas outras pessoas, mas pensando se isso tem a ver com você. Se isso está falando de algo que você já percebeu que faz, tá bom? O primeiro tipo de autossabotagem que eu queria te apresentar é o da vitimização. O da vitimização, ele procura sempre um culpado, é um comportamento, é um perfil regressivo. Ele te sabota, te fazendo regredir e se sentir uma criança indefesa. Alguém fez uma coisa comigo e eu, pobre criança indefesa, estou sem condição de reagir. Eu sinto incompetência diante da situação. Então, se eu me vitimizo, se o outro é culpado, eu sou a vítima, não há o que fazer. E é uma forma de nos paralisar para que a gente não evolua diante de uma situação de conflito ou de uma situação qualquer. O outro tipo é a culpabilidade. A culpa faz a gente se sentir com vontade de se punir. Ela é negativa, ela traz um olhar muito negativo para a vida, mas ela gera um desejo de punição. Não, eu vou, inconsciente, claro, né? Eu errei, eu vou me fazer pagar por este erro. E é muito, se você olhar de fora, né, uma situação dessa, você vai ver a pessoa fazendo um movimento para se punir mesmo, um movimento para sofrer, como a criança que vai lá e para a mãe bater, porque daí fica tudo zerado já. Me bate logo, que eu usei teu batom, estraguei teu batom, me bate logo para eu zerar essa dívida. Então, o sabotador que gera culpa, que faz você se sentir culpado, ele vai sempre gerar um comportamento punitivo, porque o comportamento punitivo dá a impressão que quitou a conta, ok? Se quitou a conta, eu estou pronto até a próxima coisa que eu fizer, que pode até ser uma coisa normal, que vai de novo puxar esse gatilho da culpabilidade. Terceiro é o medo. E o medo é o seguinte, existe um nível de medo que é protetor. Por exemplo, você está correndo muito com o carro e você sente medo de bater e fazer um estrago muito grande, aí você diminui. Então tem um nível de medo que te ajuda a não fazer besteira, mas o nível do medo que te paralisa é patológico. Então, se você sente um medo que não te permite caminhar, ele pode ser o sabotador brincando com o gatilho seu, puxando um fiozinho de alguma coisa que em algum momento deu errado e te fazendo pensar de novo, se eu fizer, vai acabar mal. E uma vez vencendo esse sabotador, fazendo uma coisa bastante rotineira que vai com medo mesmo, você vai criar uma outra crença. Pode até dar errado, sim, mas não quer dizer que todas as vezes vai dar errado. Então, eu quebro a ação do sabotador fazendo uma vez diferente das demais. Um outro sabotador muito comum e muito malandro é o consumismo. O consumismo é uma tragédia anunciada. Então, a pessoa compra aquilo que ela não tem disponibilidade financeira, sabendo que depois vai ter um cartão, uma fatura para pagar maior do que ela pode. Compra porque ela diz para ela mesma, eu preciso comprar, eu preciso disto. Então ela vai lá e compra, mesmo sabendo que vai dar errado. Aí o prazer dura só o momento da compra, ou enquanto vai para casa, guarda no lugar, mas muito rapidamente ele é substituído de novo pela culpa. Que, claro, né, é matemático, é mensurável, e aí a culpa te faz consumir de novo, é um círculo vicioso, ok? Mas o grave de tudo isso é o consumismo, ele é um sabotador que te impede de prosperar.
porque ele vai minando as pequenas possibilidades, com prazeres muito rápidos que não valeriam a pena. Porque se planejasse para fazer uma compra, uma aquisição, realizar um sonho, talvez se aguentasse um pouco mais e planejasse, ele viria até maior do que esses pequenos prazeres. Mas o movimento do consumismo é um sabotador muito intenso e de consequências previsíveis. O outro é o crítico, ou autocrítico. Ele começa por criticar a si mesmo, então ele busca a perfeição nele, e claro, se ele faz essa sacanagem com ele, vai fazer com o outro. Só que a gente não consegue fazer as coisas com perfeição, não é uma regra, não é uma rotina. Então, toda vez que não é perfeito, gera ansiedade. E se gera ansiedade, eu vou desencadear mais intensamente outros sabotadores, né? Em estado de relaxamento, a gente tem mais domínio. Então, o crítico consigo e por consequência com o outro, faz você viver num ciclo de ansiedade e de busca de perfeição que não existe. Porque se fizer 99% certo, vai ficar com culpa do 1% que faltou, porque é muito crítico. Um outro muito comum é o hiperracional. O hiperracional, ele explica, porque eu não fiz, foi melhor, eu tomei uma decisão, é melhor não encarar, não sei o quê. Mas ele explica para que você não entre em contato com a emoção que talvez te empurrasse para frente, né? A emoção que te levasse ao resultado. Tem um outro muito também comum, é o startup de megas projetos. Não estou dizendo que startup seja ruim, tá? Mas é a pessoa que está sempre fazendo megas projetos, ele não aceita pequenos projetos, ele não aceita médios, ele não aceita nenhum degrau que seja parcial. Só serve se for mega projeto e se ele começar do fim. Como isso é muito raro acontecer e ele não aceita o que é menor, ele fica nesse ciclo de sempre criando projeto, mas não executa nenhum, porque fica só na fase de projeto. E um outro, que é muito comum, muito conhecido, é o id, id puro, que a gente fala. Id é o que se fala em psicanálise da necessidade do prazer, É o que a criança vive, o prazer. Eu quero só sentir prazer. O id faz a pessoa pensar ou agir assim: se não for 100% prazeroso, eu não faço. Se for para sofrer, eu não quero. Se for para passar nervoso, eu não quero. Se for para ficar cansado, eu não quero. Se for para cumprir horário, eu não quero. Se for para fazer alguma coisa que eu não aceito, eu não quero. E como isso é quase impossível, porque a vida é um eterno adaptar-se, não chega nunca a alguma coisa que esteja no jeito para se fazer. Isso eu posso encarar e posso fazer. Porque não tem nada que seja só prazer. A gente tem prazer, tem que tentar ter prazer em tudo, mas não é uma obrigação que tudo seja prazeroso. Eu falei para você de 8 tipos de sabotadores. Se você se encontrar em algum deles, para pensar. E se pergunte se vale a pena ou como seria a sua vida se você falasse mais alto do que eles. Isso já pode ser transformador, tá bom? Nos próximos vídeos nós falaremos sobre técnicas e estratégias para combater o sabotador e para aumentar o nosso poder pessoal. Te vejo no próximo vídeo.